Bom dia a todos. Bom dia aos internautas. Feliz ano novo para todo mundo. Tão gostoso a gente sabe que é só uma data, mas é tão gostoso a gente viver esse momento, né, do Natal, onde nesse espírito natalino a gente tem tanto desejo de renovação. Então, quando a gente pensa em ano novo, a gente pensa em renovação, né, em nos transformarmos e fazer com que as coisas sejam diferentes. Não apenas a dieta, aquelas promessas, né, que a gente costuma fazer, mas uma transformação que vá ser significante no ano seguinte, né? Então, pensando justamente nesse mesmo tema, nessa mesma sensação que vocês devem sentir, que eu também sinto, nós pensamos nesse tema da soberania do espírito. Bom, então, para que a gente possa falar um pouco sobre soberania, a gente teria que falar o que é soberania, né? O que significa a soberania, né? Então, quando a gente fala de soberania do espírito, a gente está falando de ter autonomia, de escolher ou decidir de acordo com a nossa vontade. Então, quando a gente pensa em soberania, significaria sermos autônomos, autônomos do nosso desejo. E, às vezes, quando a gente faz essa reflexão, diante até da correria da nossa rotina, da nossa costumeira lista de afazeres, a gente nem sequer pensa se nós estamos sendo soberanos no nosso desejo, na nossa autonomia. Nós vamos, às vezes, levando, como a gente costuma dizer, e fazendo com que a gente distancie desse contato interno, do que nós queremos, né? Do que nós estamos fazendo por nós mesmos. Então, para pensar em desenvolver isso, a gente pensaria assim, o que significaria, o que implica sermos soberanos? O que significaria isso, né? Como é que a gente exercer a nossa autonomia? O que é necessário, né? O que implica essa decisão de exercermos nossa autonomia? Então, a primeira, muito curta, mas palavra que nos vem é ser justo. Nós exercemos a nossa autonomia, nós somos soberanos quando somos justos. Tudo que foge de sermos justos não é mais soberania. A soberania está envolvida em algo que nos beneficia, mas que tem um equilíbrio em relação ao outro. Se nós não formos justos, nós vamos ser outra coisa, que não é soberano. Nós podemos, por exemplo, ser tiranos, ser ditadores, ser controladores, né? Então, caso contrário, quando nós não aplicamos a justiça na nossa autonomia, nós poderemos estar sendo tiranos ou usando de uma posição para impor o que a gente quer, porque isso é um pouco confuso. Às vezes, nós achamos que ser autônomos fazemos o que queremos, independente se o outro está gostando ou não. E isso não é aplicar a justiça. A forma como nós podemos exercer a nossa autonomia é sempre tendo a percepção, junto com a nossa, também a do outro. Então, aquilo que não tem um princípio justo não terá um término feliz. Se a gente for pensar isso, é uma verdade. As relações que a gente cria, que não tem a justiça, que não é bom, justiça como bom para ambos, é difícil ter um término feliz. Um dos dois vai estar sendo estrangulado no seu desejo, né? Um está sendo o impositor e o outro está sendo estrangulado no seu desejo. Então, se a gente acoplar isso junto à justiça, junto com a autonomia, vai fazer com que a gente faça escolhas sempre pensando no equilíbrio do resultado. O equilíbrio ele é muito importante. Então, muitas pessoas, claro, provavelmente, já exercem a sua soberania, sem dúvida. Isso não é para todos, né? Muitas pessoas já se sentem dessa forma e vivem dentro desse formato, né? E muitos outros, como nós, né, estão buscando trilhar esse caminho, em busca, às vezes, queixosa da forma como desenvolve suas relações na vida. Queixosa por quê? Porque a gente vai ver que tudo, quando a gente não exerce a nossa soberania, está ligado a não estarmos satisfeitos com aquilo que estamos vivendo. Então, como sabemos se estou ou não exercendo a sabedoria?
Né? De que forma? De que forma eu percebo assim, não, mas espera aí, eu acho que eu exerço minha soberania. Eu exerço ela. Né? Não, eu faço o que eu quero. Ah, não, quando eu não faço é porque não dá. E a gente, às vezes, nunca faz essa análise. Realmente, se eu estou exercendo minha soberania. Né? Então, o que nos faz com que a gente rapidamente cheque se eu estou ou não usando minha autonomia ou exercendo minha soberania, que é a mesma coisa, são as reclamações. Quando eu me vejo insatisfeito, ou eu tenho queixas da forma como as relações que eu crio acontecem, ou com o parceiro, às vezes com meu pai, às vezes com minha mãe, com meu chefe, com meu filho. A gente pode incluir aqui, ó, nos pontinhos, com o amigo, qualquer que seja, tudo que está incluindo, que a gente chama de relações, quando eu tenho queixas, é porque eu não estou exercendo a minha autonomia ou soberania. Né? Por quê? Porque vai demonstrar que as relações queixosas elas não estão acontecendo da forma como eu gostaria de conduzi-las. Então, definitivamente, se eu estou vivendo esse momento, não, a relação que eu tenho com meu filho é tão desgastante, ele não me escuta, eu não estou conseguindo fazer isso dessa forma. Então, a gente não está sendo soberano, definitivamente, né? Então, quais seriam os motivos que a gente tem dificuldade de exercer nossa autonomia? O que nos leva? Né? Quais seriam os pontos que a gente poderia mencionar que a gente possa ter dificuldade de ser soberano? Né? Os pontos poderiam ser vários. Medo. A gente, às vezes, tem medos e mantém relações dentro de uma dependência. A gente, às vezes, se sente intimidado com a relação que a gente vive. Ou a gente se vê numa fragilidade, às vezes financeira, às vezes psicológica, às vezes emocional, de dependências, que fazem com que a gente não consiga expressar o nosso eu com facilidade. Então, a gente fica tendo relações pisando em ovos, né? Tendo muita dificuldade que o outro nos aceite como nós somos. Então, isso faz com que a gente distancie de nos apresentarmos de uma forma, de uma expressão concreta do que temos interiormente. Né? E, com certeza, um dos maiores motivos é a gente ainda não perceber, a gente ainda não se perceber como um espírito imortal, exercendo o direito da sua individualidade. Porque esse é o ponto, o slide que eu diria assim, a grande contribuição do espiritismo é nos levar a essa consciência de que nós somos imortais. Eu diria que essa é uma grande chave que abre todas as portas das nossas necessidades. Quando nós percebemos, não apenas numa percepção intelectual, de nós lermos e falar, acho que a gente é espírito imortal. Não, quando nós sentimos interiormente que somos espíritos imortais, nós passamos a agir de uma outra forma perante a vida. Nós vamos ver que tudo que vivemos é transitório, nós vamos ver que tudo que passamos tem um motivo de aprendizado, nós vamos perceber a nossa individualidade, que nós somos seres individuais, somos seres únicos perante a criação, não tem ninguém igual, ainda que possamos ser gêmeos, né? Mas não somos iguais, né? Cada espírito é único. Então, dentro da nossa individualidade, há uma necessidade dela ser expressada da melhor e mais formosa forma possível, porque somos um diamante nessa busca da lapidação. Então, o nosso projeto é sempre estar demonstrando esse brilhante, ou essa pedra preciosa, ainda que não lapidada totalmente, porque nós estamos em processo, mas com os brilhos que já foram conquistados. E aí a gente pode representá-la como a nossa autonomia, né? Alguns enganos que a gente comete de confundir o que representa a nossa soberania. Então, às vezes, nós nos confundimos um pouco e isso faz com que saiamos da trajetória de sermos autônomos. Um deles é a incoerência. Muitas vezes, nós temos relações
que não expressam exatamente aquilo que sentimos. Muitas vezes reclamamos que o outro não nos ajuda. Nós nos sentimos, às vezes, vitimados com a falta de envolvimento do outro nas relações ou nos afazeres, ou que tudo cai sobre nós, que nós somos aqueles que somos prejudicados, que temos que resolver tudo. Isso, às vezes, é uma queixa tanto do masculino como do feminino, né? Às vezes, a mulher pode sentir isso em relação ao envolvimento na casa, às vezes, o marido pode sentir isso em relação à falta de ajuda que a mulher cria. Não importa, a gente pode sentir isso em relação ao filho, que a gente tem uma expectativa diferenciada. Porém, quando o outro se dispõe a nos ajudar, nós queremos que seja feito do nosso jeito. Mas você não estava reclamando que eu não te ajudava? Agora eu estou aqui, né? Eu quero te ajudar. Não, mas eu quero que você faça. Né? Nós vamos teleguiando o desejo do outro para que o outro apenas seja um realizador do nosso desejo. Nós não nos abrimos para que o outro contribua com a ideia dele, aquilo que ele pensa, a criatividade dele diante daquilo que a gente estiver fazendo juntos. Nós queremos que o outro apenas faça o que nós queremos. E isso não é sermos soberanos. Nós apenas estamos impingindo no outro o nosso desejo, estamos levando o outro a trabalhar para nós, né? Que às vezes é bastante interessante isso, mas isso não são relações que nós estamos expressando a nossa autonomia e muito menos deixando que o outro a expresse também. Então, é bem importante que a gente pare e pense. Eu acho que isso merece uma meditação no sentido de nós darmos um break. Hoje, domingo de tarde, eu vou pensar sobre isso. Será que eu sou incoerente em algumas relações que eu vivo? Será que eu sou incoerente como patrão? Né, e tenho uma expectativa do meu funcionário, aí quando o funcionário vem e dá uma ideia, eu não acolho. Né? Só quero que ele faça o que eu quero, porque eu estou pagando, ele é meu funcionário, automaticamente ele só tem que fazer o que eu quero, e eu sei o que é melhor, e etc. e tal. E a gente vai engessando as relações, porque o outro automaticamente percebe que não há um bate-bola, como a gente chama, uma troca. Não é uma troca. Né? Quando nós apenas buscamos que o outro realize o que nós desejamos, não há troca. Há apenas uma via de mão única. E que, com certeza, um dos lados pode não ficar satisfeito. Né? Então, a gente vai voltar no primeiro slide, né? Ser justo é o que vai fazer a gente perceber se nós estamos com relações incoerentes ou não. Deixa eu ser justo. O outro se aproxima, eu reclamo que ele não ajuda, agora ele busca me ajudar. E será que eu estou sendo justo? A forma como eu estou dividindo com ele? Né? Ou não? Né? E a gente precisa meditar sobre isso. Muitas vezes nós somos imediatistas nas emoções, nós consultamos as pessoas erradas, né? Porque deixa eu perguntar para ela, você acha que eu fui injusto? Olha, ele fez isso, né? Aí eu busco alguém que tem um problema bem parecido com o meu, né? Que também sente a mesma coisa, né? Que também é boss que nem eu. Mas você acha um absurdo, né? A outra, que nada, imagina, nada a ver, você devia ter feito isso mesmo. E nós não meditamos sobre as questões, muitas vezes, né? E eu diria assim, é tão gostoso meditar sobre as questões, ainda que no final da meditação, a gente descubra que o que a gente faz não é legal. Porque a única forma de nós podermos rever o nosso comportamento, como a gente se sente em relação aos nossos afetos, é a gente parar para pensar. E aí, mesmo que no final eu diga, poxa, eu acho que em algumas relações eu sou incoerente. Opa, aí começou a minha chance de poder transformar isso. Olha o ano novo. Esse ano eu não quero ser tão incoerente. Eu quero ter relações, mas que seja um bate-bola, que seja bom para mim e bom para o outro. Eu exerço minha autonomia e o outro também exerce. E isso vai fazer o quê? Com que eu aprenda com o outro. Né? Então, não podemos confundir exercer nossa soberania com sermos controladores, impositivos, ditadores, desrespeitadores de individualidades, que tudo isso quer dizer a mesma coisa. Né? Então, na verdade, essa busca sincera
de pensarmos, de como agimos, é o que vai fazer o espírito se transformar. E o que o espiritismo traz para a gente, quando a gente estuda tanto a codificação como as obras complementares, é o espírito só se desenvolve se autoanalisar, se autoconhecer, se a gente pensar sobre o que nós fazemos, né? Então, é isso que vai fazer. Esse autoconhecimento de pararmos e darmos uma analisada de como agimos é que vai fazer com que a gente obtenha mudanças na nossa forma de agir. Então, cadê a coerência, né? Então, nunca avaliando, muitas vezes, porque quando nós vivemos essa via de mão única e nós somos incoerentes nas nossas relações, a gente nunca avalia o que é a opinião do outro. A gente tem dificuldade. Porque, claro, muitas vezes a gente sente que a nossa verdade é a verdade. Não, mas eu sei. Aí o outro diz, não, mas eu também penso assim, diferente de você, mas eu também sei. Não, eu não aceito, né? Eu tenho dificuldade de entender que o outro pode trazer algo melhor que eu. E eu acho que uma forma maravilhosa da gente exercer nossa soberania é perceber que o outro teve uma ideia melhor que a sua. Olha que fantástico. Eu estou exercendo a minha soberania, porque ser soberano não é a minha ideia ser soberana, é o meu comportamento ser soberano diante daquilo que eu estou vivendo. Olha que ideia fantástica. Ah, não, vou acoplar, porque a soma da minha ideia com a do outro é muito melhor. Ou então, a ideia do outro está sobressaindo sobre aquilo que eu estou dizendo, então vamos tentar implementar a ideia do outro. Olha que ótimo, né? Quando a gente passa a ter uma relação dessa com um filho, porque muitas vezes as relações podem ser incoerentes, porque a gente quer que o filho faça o que a gente quer, nós somos mais velhos, somos mais experientes e achamos que sabemos, às vezes, mais. Não estou dizendo que todos têm uma relação assim com o filho, mas algumas pessoas que a gente conhece pode ser que tenham. A gente está tirando a possibilidade de aprender com a experiência, não do filho, do espírito que o filho é. Porque a gente olha para o filho, imagina, como é que com 15 anos ele sabe mais que eu? Ridículo. Espera aí, mas esse espírito pode ter uma caminhada muito mais longa que a nossa. Então, ele pode ter algo, ele pode ter um pensamento, ele pode ter uma frase, ele pode ensinar alguma coisa para a gente. Então, quando eu olho o meu filho como espírito imortal, olha, a gente voltando de novo na nossa imortalidade, eu posso perceber. Né? E hoje em dia a gente está tendo uma grande chance, porque em função desse momento da regeneração, estão vindo espíritos muito elaborados, né? Espíritos com uma capacidade de compreensão incrível. Bom, haja visto que eu acho que todo mundo que tem filho aprende com filhos na internet, ou não é? O filho ensina como é que aperta, como é que liga, como é que dá o download. Muitos filhos ensinam para os pais, né? E já sabe mexer em tudo. As pessoas falam, nossa, você não tem noção, ele sabe mexer mais do que eu. Sim, são espíritos que vêm com um certo preparo para essa nova era da informática, né? Com outro tipo de comunicação mais elaborada, mais rápida do que a nossa. Né, do que a nossa geração. Agora, se eu aceitar que eu posso trocar com esses espíritos, eu vou aprender. Se eu não aceitar, eu vou apenas impedir que a minha relação seja algo que possa crescer para nós dois. Porque esse espírito ele vai deslanchar e vai embora, com você ou sem você. Né? Então, muitas vezes a gente se vê o quê? Centrado nas nossas verdades, sem nos darmos a chance de aprender e crescer. Então, eu acho primordial que a gente dê essa chance. Não é o outro, não. É a nós mesmos. Essa chance de aprender com o outro. Então, Henry Ford traz uma frase bem interessante que ele diz: se há algum segredo do sucesso, ele consiste na habilidade de aprender o ponto de vista do outro e ver as coisas tão bem pelo ângulo dele como pelo seu. Porque, muitas vezes, nós ficamos ligados no tipo de verdade que nós conhecemos. Eu conheci uma moça outro dia, no primeiro dia do ano, numa festa que eu fui na casa de uma amiga, e uma moça da Alemanha, e ela estava me contando, na Alemanha, ela nasceu num vilarejo, e o marido também é alemão, mas nasceu na capital. Então, ela estava contando a grande diferença só entre a capital e o vilarejo, assim, como ela
viu a vida de um prisma tão diferente do dele e dando alguns exemplos, né? Como as pessoas se relacionavam no vilarejo, a dificuldade das pessoas do afeto, né? Então ela foi mostrando para mim que como aqui na América, né, ela assim abriu o horizonte dela para o afeto. E é engraçado porque a gente vem do Brasil e acha que aqueles não sabem o que é afeto, né? Muitas pessoas acham isso. E aí eu fiquei ouvindo o comentário dessa moça de uma forma tão interessante, porque olha como quando... Foi o que eu fiquei pensando da moça, né? Olha como quando você está aberto a trocar, a exercer a sua soberania, no sentido de eu quero ter relações que me abram a mente, que eu aprenda, que eu troque. Como isso faz com que a gente cresça. E ela fez um comentário bem interessante que eu realmente pensei e fiquei pensando sobre ele. Ela disse assim, eu não entendo como é que pessoas vêm morar num estado multicultural como a Flórida e só se agrupam... Desculpa. E só se agrupam com pessoas da sua comunidade. Uau! Gostei de ouvir isso. Ela disse, hispanos ficam com hispanos e canadenses com canadenses e vem para um estado multicultural onde poderia estar aprendendo com tantas pessoas e aí as pessoas ficam só nos grupinhos e eu vejo que eu tenho dificuldade de penetrar, ela disse, né? Aí eu fiquei assim, a gente estava de frente para o mar, eu fiquei olhando para ela, para o mar e pensando, que trajetória, essa moça saiu de um vilarejo, veio aprender o afeto aqui na América e está ávida de trocar com outras pessoas que têm outra cultura. Ela já me adicionou no Face, ela já me mandou o telefone dela. Muito legal, eu tenho vontade de realmente trocar com ela, mas pensando nesse espírito, isso é exercer a soberania, porque ela sabe o quanto abriu para ela a vida ter trocado com outras pessoas que vêm de outras culturas, que trazem outras verdades, e ela está totalmente aberta. Então, eu achei muito interessante isso. Então, eu acho que nós precisamos ficar abertos, né? Diminuirmos um pouco as nossas verdades e deixarmos verdades novas entrarem. Claro que nós vamos ter um filtro. Não quer dizer que a verdade do outro vai apagar a nossa. Nós vamos ter um filtro, mas vamos crescer juntos, né? Agora tem o oposto também da incoerência, né? Que é o quê? A conveniência. Muitas vezes nós temos relações que, na verdade, não são relações soberanas, são relações convenientes. Que seria o quê? Muitas vezes reclamamos que o outro decide tudo, que é o oposto do outro, né? O outro, quando é uma relação incoerente, o outro acha que ninguém o ajuda. E quando é uma relação conveniente, a gente acha o quê? A gente reclama que só o outro quer decidir. Ele não me dá espaço, né? Ele não me deixa tomar uma iniciativa. E eu me sinto o quê? Podado, controlado. Às vezes as pessoas aqui no centro dizem, eu queria vir mais, mas meu marido não deixa, né? Então, o marido é o controlador. O marido, ou então, eu queria vir, mas eu não posso. Então, assim, como se fosse uma força externa que nos podasse de sermos felizes, de sermos nós mesmos, de exercermos a nossa autonomia, né? E é compreensível, altamente compreensível. Todos nós vivemos circunstâncias que, às vezes, dificultam, né? Olha, minha esposa não gosta que eu sou dessa religião e eu vou ter que abandonar. Eu já vi algumas pessoas saírem porque a esposa não concordava. Não, ela não acredita nisso, coisa e tal. Ok. Agora, muitas vezes nós gostamos de nos deixar acomodar pelo outro. Então fica fácil, eu não estou enganando ninguém, eu estou enganando a mim. Fica fácil dar essa desculpa. Naquela visão que a gente tem antiga, que São Pedro vai ficar esperando a gente na porta do céu, né? Quando a gente em algumas fantasias do passado, a gente tinha uma coisa meio assim, né? Eu morri e São Pedro fica na porta, né? Você é bom, vai. Você não é bom, vai para outro lugar, né? E fica, né? Então eu fiquei imaginando quando eu fiz esse slide, justamente a fantasia do São Pedro, né? Você chegou lá e você, e aí? São Pedro está qualificando, para que lado você vai, né? Aí você diz, não, mas sabe o que acontece? A minha mulher não deixou, meu marido não deixou, meu filho não deixou, a vida não deixou, né? E olha, mas eu mereço o céu, porque eu fui vítima dessa gente toda, né? E aí São Pedro olhando assim, diz, mas
Porque você não exerceu sua soberania. Tão simples. Você, como? Então, vai ter que voltar. Né? Não haverá um São Pedro, nem um juiz, nem um martelo, nem um ninguém que vai nos dizer. Mas nós podemos sentir isso. Muitas de nós, a gente chama aqui nos Estados Unidos de call. Já tivemos esse call de que se a gente não fizer pela gente, quem vai fazer? Nós não podemos levar o outro, transformar o outro, sermos algoz do outro, transformarmos o outro na pessoa que é responsável pelo meu não crescimento. E às vezes, nós, claro, isso não é uma percepção consciente. Muitos de nós fazemos isso no processo inconsciente. Nós realmente, 100% acreditamos que não crescemos por culpa do outro. Totalmente, totalmente. Nós mergulhamos nessas águas fundas e gastamos uma encarnação, 2, 10, inteiras, acreditando que somos vítimas do outro. É lastimável, porque às vezes o outro nem é a questão, mas nós o escolhemos. Né? Você é o da vez que vai justificar o quê? Ó, eu não sou preguiçoso, é que eu estou muito motivada a não fazer nada. Eu estou assim. Isso não é indireta para ninguém. Mantendo-nos o quê? Insatisfeitos, nos isentando da responsabilidade da nossa vida. Porque, na verdade, quando eu escolho que o outro é o motivo da minha infelicidade, eu nada mais estou me mantendo paralisado quanto a fazer qualquer coisa para eu poder ser feliz. Então, eu acho um culpado, fico numa certa acomodação. De novo, é um processo muito inconsciente, não é um processo que a gente planeja, fica em casa planejando. Não, é um processo inconsciente. A gente entra nessa vitimização e a gente incorpora isso, e fica vivendo isso, fica sentindo isso, e chora por isso, e reclama com os outros. Né? E os outros percebem, até falam, tem uma reação, fala para a gente, né? Tem uma reação, faça alguma coisa por você. Mas nós nos mantemos engessados nessa visão, uma visão que nada mais faz do que prejudicar o nosso desenvolvimento. E, claro, deixa o outro também numa berlinda horrível, porque o outro vira o culpado. E o outro está até falando, mas eu falei para você ir, né? Porque às vezes é uma discussão que os amigos entram, e aí, na frente do outro, a pessoa manifesta isso. Não, mas é que ela não deixa, coisa e tal. Aí o outro, na hora, até fala, mas eu falo para você fazer. Você que não faz. Aí a pessoa faz assim para a gente, para mostrar, não é nada disso. No fundo, não é nada disso que ela fala. Mas não é. Muitas vezes o outro fala, mas eu estou tão incorporada na ideia de que o outro me paralisa que eu não consigo sair desse labirinto. Talvez labirinto fosse uma boa palavra, né? Então, dessa forma, nós não estamos exercitando a nossa soberania. E nem o outro está nos impedindo. Lembra do São Pedro? Não vai dar para colar. A gente não vai poder ir para o mundo espiritual e poder nos satisfazer, né? Dizendo, eu não fiz mais porque o outro não deixava. Não dá. O cheque que a gente vai ter com nossa consciência dessa realidade vai nos mostrando que não funciona desse jeito, né? Mas estamos assim, sendo que omissos, nos ausentando do nosso autocuidado e deixando na mão do outro a condução do nosso destino. E, na verdade, nós poderíamos pensar assim, se a gente tivesse uma conversa assim, particular com Jesus, ele diria, Jesus, vem cá, a gente reencarna por quê? Assim, qual é o princípio? Ele disse, para cuidar de vocês. Você tem que cuidar de você. O princípio é você cuidar de você. Então, o nosso homework é cuidar de nós.
Eu não estou dizendo que nós estamos nos ausentando de cuidar do outro. O outro é uma extensão disso. Mas o nosso primeiro objetivo, lembra do avião? Quando a gente entra no avião, quais as instruções que eles dão? Que primeiro você tem que colocar máscara em você, porque se você colocar a primeira máscara na criança, corre o risco de você desmaiar, a criança não vai saber colocar máscara, você morre e a criança também. Essa é a mensagem, né? É a mesma coisa para nós. Se nós não estamos bem, não somos uma boa mãe, não somos um bom pai, não somos um bom funcionário. A gente não percebe isso quando a gente entra em algum estado de desequilíbrio na nossa vida, por algum motivo emocional, um problema, um desafio que a gente enfrenta, o que acontece? Tudo fica difícil, porque a nossa relação começa a ficar difícil com as pessoas. Nós estamos irritados, chateados, magoados, deprimidos, qualquer palavra que a gente queira colocar, vai fazer com que todas as relações sejam afetadas. E automaticamente, quando a gente resolve aquilo, a gente fica docinho de novo. E aí tudo volta a ficar meio normal. E aí parece que foi uma nuvem que passou, né? Então, na verdade, nós temos que estar bem conosco. Quando nós estamos bem conosco, automaticamente a função que a gente exerce como mãe, como funcionário, como chefe, se a gente tem subalternos, ou como sendo empregado, ou qualquer coisa que seja, ou como voluntária numa casa espírita ou em qualquer local, vai sempre facilitar com que a gente possa se relacionar com o outro com a nossa soberania. Então é muito importante que a gente se perceba, entenda que sermos imortais significa que temos que cuidar de nós. Nós somos o trabalho. E o resto, tudo que está em volta, olha que interessante, são situações ou pessoas que foram colocadas na nossa vida para facilitar que nós possamos cuidar de nós. Não, Rosana, não é possível. Não, agora eu sou mãe, eu tenho obrigação com o filho, eu tenho que cuidar dele. Não, o filho é um instrumento para você crescer. Aquele espírito lá que veio com aquelas facilidades e dificuldades é o que você precisa para você crescer. E, claro, automaticamente você também é a mãe que ele precisa para ele crescer. E assim por diante. Então, isso serve, isso aplica para todos. Mas essa é a realidade. Então, nós nos vemos o quê? Nós nos descentramos um pouco em relação às nossas relações e fugimos da ideia de que tudo que está à nossa volta é para que nós possamos fazer o nosso homework de cuidar de nós com primazia. E não que tudo que está à nossa volta é para nos desviar de nós mesmos. Muitas vezes as pessoas fazem essa queixa. Eu queria, mas eu não posso. Eu queria estudar, mas eu tenho filho. Mas eu queria isso. E a gente não cria o tempo, porque a impressão que a gente dá é que nós reencarnamos para cuidar do outro só. Cuidando de nós, nós cuidamos do outro. Se eu mantiver uma vibração harmonizada, automaticamente quem está à minha volta vai sentir a minha harmonia. Eu estou cuidando do outro. Estou emitindo uma vibração positiva para o outro. Automático, eu não preciso nem falar nada, nem dizer nada. Se eu estiver centrada em mim, o outro vai estar recebendo alguma coisa de mim. Se eu não estiver bem, se eu estiver em guerra comigo, com a vida, com as pessoas que eu me relaciono, automaticamente essa vibração também vai ser percebida pelo outro. Então, esse é um ponto muito importante para que a gente faça uma escolha de vamos ou não cuidar de nós, né? Então, não tenha medo do impacto que a verdade pode causar. Temos as consequências da sua missão. Então, não vamos ter medo de percebermos que temos relações convenientes ou incoerentes. Vamos cuidar delas. Vamos transformá-las. Olha 2015. Isso é um ótimo homework para 2015. Você tem 363 dias para cuidar dela, né? Então, como percebemos isso, né? Como é que a gente percebe que nós estamos vivendo um tipo de relação conveniente ou incoerente, né? Muitas vezes, quando a gente reclama, e o outro nos faz aquela pergunta clássica, porque, claro, a gente chega e conta para o outro, mas é isso, aconteceu isso, né? E a gente faz uma reclamação. Aí o outro vira, de repente, e faz uma pergunta que até nos surpreende, diz assim, mas se você está tão infeliz, por que você não toma uma providência? Aí a pessoa fala assim, aí você olha para a pessoa e fala, ela deve estar brincando, né? Ela não está na minha situação, ela não sabe nada do que eu vivo, como é que ela está sugerindo que eu tome uma atitude? Né? Porque eu só queria reclamar. Ninguém combinou que ia vir essa frase depois.
Eu, às vezes, busco observar quando o meu diálogo com as pessoas e fico pensando, o que essa pessoa está buscando em mim? Ela só quer despejar as reclamações? Ou realmente é um diálogo bate-bola? Ela está esperando que eu diga alguma coisa para ela? Porque, às vezes, são só reclamações e a gente não tem muito mais que a gente possa fazer. E eu estou ligando só porque eu quero fazer reclamações, ou tem um bate-bola naquilo que eu estou tentando promover para o outro. Né? Às vezes a gente também só quer reclamar. E aí, quando a pessoa vira e fala isso, para alguns isso é muito significante. Isso pode ser um choque térmico. A pessoa para e pensa, é mesmo? Caramba, por que eu não tomo uma atitude? Por que você não troca de emprego? Não é tão horrível meu emprego. Às vezes a pessoa tem uma queixa horrorosa do emprego. Né? Porque você já pensou em fazer um currículo? E se capacitar? Ah, mas aí, claro, a gente sempre tem o porquê, né? Não é porque não dá, porque eu dependo, porque eu não sei outra coisa. Sempre tem alguma coisa que a gente vai ter que fazer e o outro justifica. Por que você não muda de parceiro se está tão horrível a relação? Já tentou, já buscou terapia, já conversou, já tentei tudo. Não tem jeito? Bom, então por que não troca de parceiro? Por que você não busca outro caminho? Se aqui nos Estados Unidos não está bom, volta para o Brasil. Se no Brasil não está bom, vem para os Estados Unidos, vai para outro lugar. Né? Se morar nesse bairro não está bom, tenta trocar de casa. Ah, mas não pode ser agora, faz um plano. Daqui a 10 anos você faz isso. Mas por que a gente não toma uma atitude? Aí, quando a gente se vê nessa situação, é que a gente percebe como a gente está engessado. Ou nós estamos engessados na conveniência ou na incoerência. Estamos engessados, não estamos exercendo a nossa autonomia. Não estamos sendo soberanos. Nós estamos apenas reclamando. E aí vem o quê? Não posso. Aí tem uma explicação, sempre fantástica, né? É por isso, porque não dá, porque não tem dinheiro, porque alguma coisa, sim. Mas tudo pode haver um plano. Né? Eu quero trocar de casa, sim, economiza. Eu quero comprar um carro. Arrume um trabalho extra. Né? Sempre haverá uma resposta para a sua questão. Sempre. Só que essa resposta vai demandar o quê? Trabalho. E às vezes não é o que a gente está buscando. Nós estamos buscando soluções mágicas. Né? Então, a incoerência e a conveniência nas relações, ambas têm algo em comum. Não exercem a sua soberania. Nós não estamos exercendo em ambas relações, se assim forem. E algumas delas a gente leva o quê? Várias encarnações vivendo dessa mesma forma. Tornando-se o quê? Dependendo, se tivermos na incoerência, impositores, achando que ser soberano é dominar, né, e intimidar a falta de soberania do outro. Então, muitas vezes, aquele que quer impor a sua ideia está sempre atraindo que tipo de pessoa? Pessoas que têm dificuldade de ser soberana. Então, está sempre atraindo uma outra pessoa que ele vai ficar o quê? Intimidando o outro ali. Ou então, né, a gente vai poder ser o quê? Reclamadores oficiais. Né? Recebe até carteirinha, recebe master, recebe doutorado, né? Que fica o quê? Acomodando-se, né, do esforço ou desejo de domínio do outro. Porque, às vezes, o outro tem que resolver. Por quê? Porque a gente não resolve nada. A gente reclama o tempo inteiro que o outro não deixa a gente fazer, mas o outro tem que fazer, porque no final a gente está submetido a isso. Então, muitas vezes, a gente se vê nessa dualidade, ou numa posição ou em outra. Em certas circunstâncias, a gente pode ocupar uma posição ou em outra circunstância, ocupar outra. Então, isso nos distancia do quê? De nós ficarmos felizes conosco mesmo. Porque a gente vai sentindo o quê? Com o tempo, a insatisfação ela cresce e a gente não sabe nem de onde ela provém, mas a gente sabe que não está feliz. Porque no pacote final, a gente não sente aquilo que o outro sente. Assim, eu estou vendo a pessoa tão feliz, eu não sinto isso. Né? E a gente não sabe, às vezes, de onde está vindo isso. E isso está vindo do tipo de relações. E essa anestesia que a gente vai criando, às vezes nos relacionando dessa forma, vai levando a situações piores. A gente pode se viciar, né? A gente pode se envolver com o alcoolismo, com as drogas, com medicações. Hoje é simples, não estou feliz, tomo remédio para dormir. Né? Agora eu durmo tão bem, né? Toma 3 Lexotan, você não dorme, você desmaia. Mas tem
Vocês já leram sobre a estatística da medicação? Existem até programas aqui falando desse adormecimento que as pessoas criaram para elas através da easy medicação. Né? Tudo você está deprimido. Então você vai, não, eu vou no psiquiatra, resolve logo, aí toma um Prozac, a felicidade vai aparecer através do comprimido. E nós vamos o quê? Entrando em situações mais complicadas do que antes, porque nos viciamos a certos formatos que vão nos prejudicar, porque se a gente beber, a gente vai estragar o fígado, se a gente se medicar, vai estragar os outros órgãos, que fatalmente vão ter efeito colateral, e nós vamos nos distanciando da nossa soberania, que é a expressão de quem nós somos, na realidade. Né? Então, vamos parar com a sabotagem. Né? Vamos ver a vida sempre melhora quando a gente se trata melhor. Vamos nos tratar melhor se em algum momento algum de nós se vê encaixado nesse tipo de relação. Né? Vamos exercer a nossa soberania, ou a gente pode estar exercendo a nossa soberania, mas a gente agora vai poder refletir melhor sobre as relações com outras pessoas que não estão exercendo sua soberania. E nós, muitas vezes, nos vemos numa situação conveniente de já estarmos exercendo a nossa. Mas eu acho que quando estamos exercendo, nós somos o exemplo para que o outro também exerça, para que o filho exerça a soberania. Meu filho, quero te ajudar, você também ter a sua própria autonomia. Porque esse é o projeto da vida. Nós temos seres independentes. Né? Então, nós precisamos escolher se vamos, né? Wake up e viver, ou se nós vamos nos manter dormindo. Né? Que tipo de vida nós queremos? Nós vamos nos expressar com a nossa primazia, ou vamos nos manter atrás de relações que nos sufocam? Né? Então, ser soberano é o quê? É tomar as rédeas do nosso destino. Ser espírita é o quê? Entender a nossa imortalidade. E quando a gente entende a imortalidade, o que a gente faz? Toma as rédeas do nosso destino. É exatamente isso. Isso é o que Kardec vai trazer no Livro dos Espíritos. Claro, mostrando para nós o quê? A nossa extrema vulnerabilidade, porque, claro, nós somos criados simples e ignorantes, e nós estamos no processo de aprendizado. Olha que fantástico, né? Nós vivemos a misericórdia divina de termos um processo, que amanhã o sol nasce outra vez, depois de amanhã nasce outra vez, depois... Então, todos os dias é uma nova oportunidade para a gente começar tudo de novo. Porque todas as vezes que a gente acorda, a gente reencarna. Né? Podia ter ficado no mundo espiritual, não voltar mais para cá. Muitas vezes as pessoas vivem isso. Aí a gente reencarna para uma nova chance de fazer diferente no próximo dia. Então, acho que nós buscarmos a ter as rédeas da nossa vida é ficarmos conscientes. Conscientes do que estamos buscando. Né? Então, como exercer a sua soberania? Nós precisamos o quê? Saber o que queremos. Né? O que nós queremos. Porque sem a gente saber o que a gente quer, como a gente vai saber para que lado vai? Meu sogro dizia uma frase, quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te leva para lugar nenhum. Não é sábio? Você não sabe, então pode escolher para que lado você quer ir. Qualquer lado, não sei o que eu quero mesmo. Pode ser qualquer coisa. Quando a gente não sabe o que a gente quer comer, a gente fala isso, pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, não sei o que eu quero comer. Não faz diferença, eu só vou comer. Então, acho que um dos primeiros passos para a gente exercer a nossa soberania é a gente precisa saber o que a gente quer para nós. O que a gente quer no sentido não genérico. Eu quero ser feliz. Lindo, né? Mas como? Porque o jeito que eu quero ser feliz não necessariamente é o mesmo das outras pessoas. Então, eu tenho que saber o que isso representa para mim. Né? Sair do genérico e entrar num processo de mergulho. O que eu estou buscando? O que eu acho que seria bom para mim? Sem projetar o que os outros acham que é bom. Né? Porque às vezes seria bom para mim ter isso que o outro tem. Não necessariamente, às vezes não encaixa para a gente o que o outro julga bom para ele. Né? Então, se eu passo por essa primeira fase, porque antes dela eu não consigo exercer a minha soberania, como se eu não sei nem o que eu quero? Né? Se eu não sei o que eu estou buscando, eu não sei o que eu vou realizar. Eu vou focar em quê? Né? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentado esperando até eu saber? Isso pode demorar a encarnação inteira. Isso pode demorar algumas encarnações.
E eu ainda assim não tenho certeza do que eu quero. É como uma pessoa no vestibular, né? Então, o que eu quero? É muito importante saber o que eu quero da vida, de modo que essa visão se torne o quê? Um filtro para nos ajudar a tomar a decisão. Porque pelo menos eu sei o que eu não quero. Às vezes eu não consigo exercer ainda o que eu quero, mas eu já consigo evitar o que eu não quero. Eu já sei o que não é bom para mim. Então, eu posso não conseguir fazer a dieta balanceada que a minha nutricionista acha que eu deveria, de acordo com a minha faixa etária e as minhas complexidades. Mas eu posso já... vou cortar algumas coisas que eu já sei que não são boas. Eu não vou tomar refrigerante. Estou dando uma... É metafórico, mas é uma realidade. Então, eu vou cortar uma coisa que, pelo menos devagar, eu vou chegar na minha necessidade real de como eu deveria me alimentar com mais responsabilidade. Né? Afinal, a gente gostaria de chegar até o final do nosso fluido vital com saúde. Né? Então, enquanto você não descobre, a gente vai fazer o quê? Vai ficar sentado esperando, não sei bem o que eu quero, eu não consigo exercer minha soberania. Isso é um trabalho, né? Isso é uma constante na nossa vida. Essa busca é algo diário. Então, enquanto a gente não sabe, o que a gente faz? Entra no college. Você tem 2 anos para decidir o que você quer. Mas você vai eliminando as matérias. E uma hora, né, quando chegar ali naquele fim, você vai indo, você vai pensando, você vai entendendo as matérias, você vai estudando, você vai vendo o que você gosta. Eu gosto da matemática, eu gosto disso. Né? Então, nós temos que fazer o quê? Ir construindo, nesse meio de tempo, bons hábitos. Desenvolver habilidades. Nós vamos criar recursos. Porque mesmo que eu ainda tenha dificuldade de exercer a minha soberania, se eu construir bons hábitos, eu vou ter mais facilidade, eu vou estar um passo mais para frente de poder fazer com que isso aconteça. Se eu criar novas habilidades, eu me capacito, e isso vai estar a mais um passo de eu poder exercer a minha autonomia. Se eu criar recursos, olha o network, né? O centro é um recurso. O centro é um recurso para nós, não apenas para a gente vir e fazer uma religação religiosa ou algo assim. O centro é um recurso para a gente treinar relacionamento com o outro. O centro é um recurso para a gente aprender a importância do trabalho voluntário. O centro é um recurso para que a gente conheça, entenda a nossa vida espiritual e, com isso, faça mudanças na nossa rotina diária. Então, o centro é um recurso, eu posso ficar o dia inteiro falando de enormes possibilidades. Fazer vínculos, fazer amigos, criar família, aprender novos conceitos, né? Entender o que representa as leis de Deus. Tantas outras coisas. Então, nós temos que o quê? Buscar recursos. Recursos que vão nos ajudar a sair das indefinições, das nossas dificuldades, de como navegar e não estar apenas reencarnados como um processo da natureza, sem nenhuma consciência de leme. Né? Então, porque muitas vezes a gente reencarnou, mas a gente não tem leme, então o barco vai para lá, a maré vai, o barco vai. Né? Depois a maré vai para lá e o barco vai para lá. Né? Mas eu estou no leme do meu barco. Eu sou o barco. Então, eu estou no leme. Né? Para onde vai esse barco? Então, enquanto eu não sei para onde vai, eu preciso me manter vivo para poder não deixar o barco bater em algum lugar e ele se destruir. Né? Então, nós nos habilitarmos é uma forma de nós andarmos na direção da nossa soberania. Então, exercer a soberania representa trabalho. Não esse trabalho que nós aprendemos, porque é bem interessante, a gente aprende com os nossos antepassados, os pais, os avós, que trabalho é uma coisa difícil. Trabalho é árduo, trabalho é chato. Aí a gente fica doido para chegar sexta-feira para não trabalhar. E, na verdade, isso é absolutamente um absurdo. Porque a gente reencarna para ter trabalho. Porque o que a gente vem fazer aqui, reencarnado, é trabalhar nas nossas questões, trabalhar no nosso emocional, trabalhar para sobrevivermos materialmente. Então, somos desafiados a poder pagar o carro, poder pagar a casa, poder ir para a escola. Então, tudo representa trabalho. Aí a gente fala assim, agora eu vou para o mundo espiritual, vou descansar, né? Vou ganhar umas asinhas. Daí, no espiritismo não tem asinhas e vai para o mundo espiritual fazer o quê? Trabalhar. Aí você vai chegar no mundo espiritual, você vai trabalhar, vai ajudar outras pessoas. Então, para mim, é conclusivo isso. Quando eu leio
nós fomos estudando aqui as obras de André Luiz, e à medida que a gente vai estudando, você vai vendo assim, olha, eles gostam de fazer isso, eles gostam de trabalhar. Então, peraí, espírito evoluído é igual a gostar de trabalhar. Então, isso para mim é uma definição. Então, se eu quero um dia ser um espírito evoluído, eu tenho que aprender a gostar de trabalhar. Trabalhar não pode ter mais esse arquétipo, essa crença velha dentro de mim de que é ruim. Trabalhar não é ruim. Você que ainda não se encontrou, provavelmente, dentro daquilo que você faz. Porque trabalhar gera inúmeras possibilidades, né? De a gente criar amigos, de a gente produzir, de colocar criatividade em alguma coisa que a gente faz bem, como cozinhar, fazer com que o outro sinta o prazer do que eu produzo, né? O tipo de trabalho que eu ofereço para o outro. Ou então cuidar daquilo que é meu, cuidar da minha casa, cuidar da minha vida, cuidar das pessoas que estão à minha volta. É um trabalho também. Então, o trabalho, quando a gente fala, o trabalho é nobre, a gente dá risada, né? Fala, quem foi o maluco que escreveu essa frase? Quem foi o sábio que escreveu essa frase? Então, nós temos que aprender a gostar do trabalho, o trabalho como um todo, porque nós somos um trabalho. Diga que não. Nós damos trabalho a nós mesmos. A gente vai se enfiando em cada situação que depois, para sair, precisa de uma encarnação inteira. Precisa de amigo para tentar tirar a gente daquele buraco que a gente se enfiou, não é? Às vezes a gente até faz esses comentários, a gente fala assim, por que eu fui arrumar a sarna para me coçar? Eu estava tão bem, estava tudo tão certinho, aí eu fui lá, criei isso, e agora o resultado disso é enorme. Né? Como dizia Haroldo, numa palestra que a gente foi assistir em Orlando, ele disse, às vezes nós escolhemos um ato que leva 1000 anos para poder voltar na reta. Né? Nós fazemos alguma coisa que gera uma consequência que leva 1000 anos para a gente poder voltar no zero. No zero, assim, no zero para começar outra vez. Então, o Espiritismo traz o quê? Consciência. Fantástico, consciência. Não estou dizendo que as outras religiões não tragam, e a gente nem está fazendo aqui um termo de comparação. Muitas religiões também trazem consciência, mas para nós que estamos aqui, é isso que a gente tem que tirar como raiz. O Espiritismo traz consciência, então nós precisamos, para exercer nossa soberania, sermos conscientes. Né? Mas é também o quê? Um investimento. Exercer a soberania é um investimento. Investimento o quê? Diário, uma determinação. Né? A gente vai estar autodeterminado, que é isso que nós queremos. Ah, mas eu ainda não consigo. Não tem problema, mas amanhã você levanta e tenta outra vez. E depois de amanhã, você tenta de novo. E vai chegar uma hora, vai pegar no tranco tão naturalmente que você nem consegue mais, vocês já devem ter sentido isso, lembrar quando vocês não sabiam fazer aquilo. Agora já estão... Nossa, eu nem entendo como é que eu sentia aquilo, ou eu pensava aquilo. Porque se tornou tão natural. Porque, claro, nós perseveramos, nós nos autodeterminamos a sair daquela circunstância que está acontecendo na nossa vida. Né? Então, ter soberania representa atitude, sem dúvida. Requer atitude. Né? Requer o quê? Empenho. Empenho, todo dia, de novo. Cair. Não consigo levantar da cama. Tudo bem. Amanhã eu vou. Liga para uma amiga. Dá para você me ligar às 7h30? Pelo amor de Deus. Faz isso por amizade. Uma semana e fala, levanta, levanta da cama. Eu preciso achar um jeito de ter uma atitude, de mudar isso que está acontecendo comigo. Né? E a gente vai conseguir. Então, o Espiritismo abre as portas, né? Ele nos ajuda a estar mais próximo das nossas reais necessidades, alimentando-nos o quê? De conteúdos saudáveis. O Espiritismo vai trazer o quê? Que nós somos espíritos eternos, somos uma fagulha de Deus. Nós temos projetado no nosso plano de processo de evolução a perfeição. Então, algo lá dentro de nós já é perfeito. Nós estamos apenas explorando, lapidando para que essa luz resplandeça, mas ela já se encontra dentro de nós. É uma questão de investimento, de tempo. Né? Então, a saúde é o resultado não só de nossos atos, como também de nossos pensamentos, sem dúvida. Né? Então, e quem é o nosso melhor modelo de soberania? Né? A gente pode dizer tudo isso e dizer, mas espera aí, eu não conheço ninguém que é soberano. Quem é o nosso melhor modelo? Né? Que a gente segue, que a gente busca, que não é o Evangelho, que não é Jesus. Jesus
né, que exerceu o tempo todo sua soberania, ele em nenhum momento deixou de ser justo, porque ele era soberano. Então, ele é o exemplo de soberania e justiça, né? Ele exerceu de uma forma plena, mas entendendo que, olha só, passaram-se 2000 anos, nós estamos ainda tentando assimilar a semente que ele jogou, né, que ele lançou naquele momento. E ele lançou entendendo que nós precisaríamos de muito tempo para poder colher o resultado, né, para aquela plantinha poder crescer. E nós estamos aqui justamente fazendo isso, né, buscando regar nossa plantinha, fazer com que ela brote, com que ela cresça, né. E ainda melhor do que tudo isso, a gente tem um modelo. Então, nesse exercício de ler o Evangelho, que eu tenho certeza que vocês leem, no exercício da gente meditar sobre a trajetória que Jesus fez, nós precisamos perceber isso. Perceber que ele foi soberano, ele foi autêntico, ele soube decidir nos momentos necessários, usando a sua autonomia, mas ele foi justo nas escolhas que ele fez, né? Então, atendendo aos apelos das necessidades dos espíritos imortais que ele conviveu, as pessoas que estavam encarnadas e desencarnadas naquele momento, sem perder o quê? A autonomia de decidir o melhor para ele e o melhor para todos, tendo uma visão ampla do que era o melhor, né? Então, a soberania do espírito não se reivindica, proclama-se. Vamos proclamar a nossa soberania. Muito obrigada, gente. Espero que 2015 seja fantástico para vocês. Vamos ser soberanos.